Senhor Santo Deus, nos colocamos na Tua presença neste momento, Pai, para ouvir, para aprender da Tua palavra, Pai. E hoje, Teu servo, Pai, como canal de bênção, Pai, que ele seja um canal, um porta-voz da Sua voz para os nossos ouvidos, ó Pai. Que tudo que esteja no seu coração, Pai, no seu santo trono, Pai, venha estar no coração do Teu servo, Pai. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, te agradeço, te engrandeço. Amém. Amém, graças a Deus. Aleluia. Deus, maravilha. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 25. A palavra que Deus colocou no meu coração para estar trazendo à igreja nesta noite já foi lido o versículo da campanha, onde Josué chama a atenção do povo, como eu já falei aquele dia. Abraão, quando do chamado dele, a primeira coisa que teve que fazer foi abandonar a idolatria, foi se converter a Deus. Abraão não era crente, não. E Josué diz: os nossos pais não serviam a Deus além do rio, mas eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Pai. Para servir ao Senhor, nesse texto bíblico que eu vou estar lendo agora, há muitas coisas para ser ensinado. Um texto comum, muito usado, muito sabido, mas que muitas pessoas não têm apercebido o que fala a palavra de Deus. Mateus 25, versículo 1, diz a palavra de Deus, na sua epígrafe, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vinha o noivo e saiu ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A igreja vai tomar assento. Para mim, um motivo de alegria, um privilégio estar aqui nesta noite pregando a palavra de Deus. É certo que estamos em pequeno número, mas eu ouso dizer que em cada culto Deus envia o seu anjo, uma bandeja de prata, e a sua e a minha bênção estão em cima. Amém. Ninguém vai levar mais nem a menos. Aqueles que não vieram vão ficar sem. Porque Deus mandou dos céus para cada um que congrega aqui nesse lugar a sua porção. Muitos não recebem porque não se dispõem a vir. Não renunciam muitas das vezes às coisas. Irmão, eu estou cansado, trabalhei o dia todo. Eu também. Eu tive um dia tão terrível hoje que o cão hoje estava endemoniado. Não, hoje chegou o momento da tarde, era 1 da tarde, eu quis chorar. Deus disse: não chora, filho. Não dá esse prazer ao meu e ao teu inimigo. Porque a prova sobre a tua vida é por causa da palavra. Amém. E eu comecei a cantar dentro daquele apartamento e passou. E eu fiquei contente, porque quanto mais o inimigo se preocupa comigo, eu tenho certeza que Deus está comigo. Porque quando andava nos bares, Satanás não estava preocupado comigo, eu já era dele. Mas quando nós nos dispomos a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês vão ver que o cão, ele é cão mesmo. Tem gente que já está acostumada com uma vida tão tranquila, não acontece nada. Olhe para dentro de ti e veja que algo está errado. Os dias são findos. Muita gente diz: não posso fazer tanta coisa na Bíblia.
Bíblia para se cumprir a volta de Jesus, nem mesmo Jesus sabe o dia da sua volta, apenas o Pai. Então nós temos que estar preparados para esse grande e maravilhoso dia. Tem gente que nem quer. Quando alguém vai pregar a vida de Jesus, ai meu Deus, agora eu comecei a pagar o consórcio do meu carro. Pastor, vai levar mais 4 anos ainda que eu não tenho dinheiro para dar no lance. E se Jesus volta, eu perdi meu dinheiro. Perdeu até a salvação por causa desse pensamento. Deus primeiro, aleluia. Hoje em dia, uma igreja vive o pior momento da igreja sobre essa face da terra. Parábola das 10 virgens, as insensatas, o formalismo tomou conta. Pastor, eu não vou todo culto, porque é sempre a mesma coisa. Vinho dá, alguém vai cantar um hino avulso, vai ser tirado a oferta, o pregador eu já conheço. Mas Jesus que está aqui, disposto a abençoar, ninguém percebe. Entra no culto, sai do culto, o que foi falado? Não sei. Já sai correndo para casa que de repente dá para assistir mais alguma coisinha na televisão, né? Dá para ver o WhatsApp, quantas mensagens atrasadas no culto, né? O Messenger, o Facebook, então bombando, e Jesus sempre de lado. Jesus cada vez mais de lado. Domingo passado, se não o casal Ivana e Jonas, a Ivana disse uma coisa bem verdade. O tal da internet tem destruído lares, mas tem destruído também a igreja, porque ninguém mais vigia em nada. Quanta gente num templo grande, se você senta aqui em cima, você vê e contempla, tem gente mexendo no celular. Eu fico pensando, será que Deus está respondendo o WhatsApp daquele pessoal ali? Será que Deus postou alguma coisa nova no Facebook do camarada que a telinha brilha no rosto e fica ali? E alguém dá glória a Deus, é capaz de deixar o celular cair no chão e quebrar o que está vendo? O que aconteceu, meu Deus do céu? Fala, Deus. Percebe de igreja que os dias são findos. Não há mais tempo de brincar, não. As insensatas aqui, na última hora a gente vai achar o azeitinho, mas quando chegaram já era tarde. E será que vai ter valido a pena passar a vida inteira sentado num banco de igreja e não alcançar o reino dos céus? Glória a Deus. Hoje vivemos sem esperança. O pastor aqui vai fazer uma campanha da prosperidade, mas tem gente que vai fazer por fazer, porque não tem nem experiência e vai conseguir ganhar alguma coisa. Tem gente que a esperança em Deus já passou, não tem mais. Isaías 64 fala, porque desde a antiguidade, com os ouvidos não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Por que ouvidos 2 vezes? Porque tem gente que não percebe quando Deus fala. Tem gente que entende mal quando Deus fala, mas quando alguém fala no banco do lado, fala alguma coisa, sai da igreja. A gente trabalha com evangelismo e escuta toda hora aquela frase mais ridícula do planeta Terra. Eu não vou na igreja porque me vai falar uma coisa que eu não tem. Vem na igreja para ouvir Jesus ou vem para ouvir quem está do lado para perceber? Vem na igreja para olhar a roupa do teu próximo ou vem para ver Jesus? Deus. Tem gente que no ônibus aqui é mais raro, mas lá em Santa Catarina o negócio, eu já andava de foninho já direto. Meu Deus, viu a roupa da irmã ontem? Usavam termos tão chulos que nem na construção civil que eu trabalho faz 31 anos os homens de lá usam. Para denegrir a imagem da irmã dentro de um ônibus. Ali em Toledo o circular anda vazio, o Joinville anda cheio. Gente pendurada nas portas, o ônibus sai de terminal em terminal a cada 3, 4, 5 minutos, via aquele negócio das irmãs. Aí chega na hora de evangelizar, como é que vai falar de Jesus, né? Ué, mas você não é aquele que andava no ônibus falando mal das pessoas da igreja? Não é você que mandava o pastor trabalhar? Não é você que chamava o pastor de vadio, que olha ali em Toledo o negócio é difícil, hein? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus se vestia e comia do que ele recebia de oferta. A Bíblia Sagrada não fala que Jesus mandou os apóstolos pescar para outro dia estar vendendo peixe para ele se sustentar. E o pior é que a igreja hoje tem ministério
vai se conformando com a situação e tem botado pastores que trabalham para não dar gasto para a igreja. Aí está pegando o ministério, está pegando o pastor e está pegando a igreja, porque ninguém faz a parte que é cabível a cada um. E como é que quer alcançar o reino dos céus? Aleluia. E aí tem a coragem de dizer, eu e minha casa sirvo ao Senhor. Ninguém veio. Glórias a Deus. Aí a igreja dá uma oração, o pastor está com o olho queimado, de tanto trabalhar no sol, né? Vai orar como? Vai cuidar como do rebanho? Tem pastor por aí também que dá licença, né, pastor? Eu conheci um, mas ele fica bem longe daqui. Ele disse, minha mulher é uma bênção, irmão Val. Eu só oro e ela vai fazendo as coisas. Ela dirige o culto, ela chama o pregador, ela que faz a fofoca, ela que cria contenda dentro da igreja, ela que destrói meu ministério. E pastor, pelo amor de Deus, devolve a tua credencial e vai carpinar, que tu pega menos, meu irmão. É verdade. E ainda quando Deus fala que vai arrancar da cidade, daí fica com aquele medão, ai meu Deus, será que foi para mim? A covardia invadindo as igrejas, nossa Deus. Tem gente que não tem mais medo nem de mentir. Hoje eu passei uma prova que a mulher do pastor, né? Não falei pastor, né? Daqueles cursos pela internet, ganha credencial, daí paga a mensalidade em qualquer convenção no Brasil, ganha de pastor. E a mulher disse na minha cara, mentiu descaradamente. E Jesus em Apocalipse falou o quê? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém. Mas irmão, depois que eu me é só pedir perdão, né? Todo dia gerando vitupério a Jesus, né? Todo dia Satanás lá na frente, Jesus está vendo teu irmão, está vendo a tua filha, está vendo. Todo dia Satanás apresenta a mesma coisa na presença de Jesus. Aí ora de madrugada e nada acontece. Faz campanha e nada acontece. Vai no que é vigília e nada acontece. Porque é insensato. A Bíblia Sagrada diz que nossa equidade tem que ser permanente. Ou seja, somos crentes 24 horas por dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus vai recolher nós que estamos aqui sentados, não vai recolher o tempo. Ele não vai recolher a placa da Assembleia de Deus, ele não vai recolher nada, ele vai recolher eu e você se nós Glória a Deus. É Deus. Aleluia. O temor de Deus é por quem que tem ainda? Tem medo do Temer? Tem medo do Beto Richa? Tem medo do prefeito da cidade? Tem medo do patrão? Mas de Deus não tem. Na empresa se veste com uma beleza, né? Sapatão, meião, calça, mais uma roupa por cima, mais 2, 3 tipos de camisa, luva, máscara, capacete, 9 horas por dia para ganhar um salário ridículo. Aí quando você é para se apresentar para Deus é de qualquer jeito. Insensatos. Ai, mas irmão, se não for do meu salário, eu vou passar fome. Mas se você tiver esse pensamento, vai mesmo. Ei, não vamos se dizimar 10%, vai fazer falta. Se você tiver esse coração, vai fazer mesmo. E se você der para Deus com esse coração, Deus nem vai receber como uma oferta de gratidão a Ele. A palavra de Deus diz que Deus se agrada daqueles que fazem e fazem com amor. Aleluia. Aleluia. Amor, então, é outra palavra esquecida. Quem hoje tem amor? Quem hoje se entrega? Quem hoje renuncia? Esses dias eu estava vendo uma matéria do povo israelense na Europa. A maioria que Hitler matou naqueles campos de concentração foi porque não renunciaram os bens que tinham. E é verdade. Esses dias de um testemunho real de um filho de um casal israelense, eu disse, eu tinha 15 anos. Meu pai e minha mãe podiam ter ido embora, mas eles diziam, nós não vamos deixar as coisas. E ele diz bem assim, e estas coisas mataram meu pai e a minha mãe. Ninguém hoje renuncia mais nada por ninguém. Não renuncia mais tempo para Deus. Se alguém chamar, corre, mas se Deus chamar, não corre.
chamar para oração na madrugada, eu prefiro ficar dormindo. Não renuncia mais nem o tempo para Deus. E a insensatez tem tomado conta. E aí vem aquele frio espiritual que congela a alma até daquele que entra num templo aquecido. Glórias a Deus, aleluia. Tem gente que só glorifica seu pregador pular, saltitar e dizer: Deus vai te dar um carro hoje. Mas hoje Deus quer falar contigo, igreja, que é o teu coração. Aleluia. Para depois Ele dar aquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Mas tem gente que só pede. Tem campanhas que as igrejas fazem, tem o culto de ação de graças, quando acaba o próximo culto que é para agradecer. Mas no culto do pé a igreja está cheia, uma doação de graça, só está o pastor, 2 obreiros, e as irmãs que vão louvar o hino, e o rapaz do som. Ninguém agradece. Mas irmão, eu pedi um carro, Deus me deu um fusquinha, mas tu disse a marca do carro que tu queria? Mas irmão, eu pedi uma esposa, não era aquilo que eu queria, mas tu pediu para Deus como que tu queria tua esposa e teu esposo. As nossas orações têm que ser feitas com inteligência, com cuidado, com sabedoria. Aí pede de qualquer jeito, acontece. Deus é culpado. Esse é algo que permeia desde Adão e Eva. Quem foi culpado pela queda do homem? Na boca de Adão foi Deus. Deus foi a mulher que tu me deu, né? Aí com a boquinha mais pequenininha do planeta, não comi. A coisa que Deus deu para ele de melhor para ele naquela hora não prestou mais. E ele ainda acusou Deus, foi por Deus que me deu esse negócio aí. E agora estamos nessa ruína. Muita gente que não consegue trazer o ente querido para a igreja, porque na igreja é crente, chega em casa e explode. Eu conheci irmãs que oravam pelo marido, passavam chorando na porta de casa, entrava em casa, o marido não morre, frita um ovo. Meu Deus, só faltava voar as panelas na cabeça do varão. Como que quer que o marido venha para a igreja? Como que quer que o filho e a filha venham para a igreja se a casa é um campo de concentração, uma guerra constante? Aleluia. Aí chega na igreja, pastor, ora por mim que meu marido, minha irmã, minha esposa está terrível. Mas em casa é mais terrível ele que a esposa e o marido. Glória a Deus. Os meus filhos já não me escutam mais, mas também não falam uma palavra de educação, de amor. Aleluia. Insensatez. Hoje vive-se um tempo que a internet tem que ensinar, a escola tem que ensinar, ninguém mais quer ensinar nada. Aí quando o filho e a filha estão na desgraça deles, busca o meu filho lá. Papai querido, aleluia. Já leram a história dos filhos de Eli na Bíblia? Eli não corrigiu o que Deus fez. As brincadeiras com Deus são assim, a tesoura. Aí tem gente ainda que pergunta, será que foram para o céu? Não existe será no reino de Deus. Ou é ou não é. Glória a Deus. Ou é sim ou é não. Aleluia. Não existe o crente transferir o pé lá, outro cá. Não. Eu já andei nesse trem aí e me lasquei. Chegou uma época que Deus torceu a minha coluna, ficou igualzinho essa da sabia, daí eu vi que era dor. Glórias a Deus. Fui médico particular, paguei, ganhava muito bem. Dava um dia de atestado para mim. Eu, pintor, né? Trabalhar que era uma maravilha. A dor, para andar daqui na porta da igreja, tem que sentar 2 vezes no chão para me recuperar da dor. Por meio dos remédios mais fortes, as injeções mais fortes. Aí um dia eu liguei para o farmacêutico, amigo meu, que meu querido, pelo amor de Deus, deu um remédio bom mesmo. E ele me deu. Eu fui ler a bula, né? Mulheres com não sei o que para tomar um comprimido a cada 6 horas. Homens a cada 8 de maio. E o machista, o que uma mulher tem melhor que eu? 1,83 m. Tomei de 6 em 6 horas. 2 dias eu estava na UTI no hospital. Aí eu vi que as mulheres têm mais do que eu. Aleluia! E Deus foi me moendo até eu dizer, Senhor, é só tu mesmo. É só tu, Deus. É
só tu, Deus, que pode me curar. E na minha oração não teve cura, eu digo, Senhor, eu ainda sei que não sou aquele crente que tu queria que eu fosse. Mas eu não aguento mais. Como que eu vou sustentar a minha família se me aposentarem por invalidez? E eu chorei bastante, não prometi nada na oração. Eu saí do meu trabalho 9 horas da manhã, num prédio novo no centro da cidade de Joinville. Peguei o elevador e desci. Quando a porta do elevador abriu, eu fui dar um passo para sair e minha coluna ficou retinha. Ah, Jesus. O hall de entrada até hoje tem uns espelhos que dão uns 3, 4 metros de altura, por uns 13 de largura. Eu tirei minha camisa e fiquei me olhando de um para o outro, assim, minha coluna retinha, depois de 2 anos quase. Sem dor nenhuma, eu girava, o porteiro do prédio Salomão pirou cedo já, né? Eu digo, pirei, porque hoje Jesus me curou. Cheguei 5h30 da tarde em casa, tanto que eu andei aquele tempo. Outro dia eu estava com dor nas pernas, mas era tanto de ter andado de alegria de Jesus ter me curado. E hoje em dia tem gente que não acredita mais que Deus cura. Eu já vi elétrico curado. Eu já me cansei de vir curado. Eu vi uma irmã com esses olhos. Ela veio no culto de tarde da bênção na frente. Ela tinha a perna 15 centímetros mais curta que a outra. E ela se prostrou de joelho. Deus tomou ela, ela se deitou. E na frente daquela congregação com mais ou menos umas 50 pessoas, a perna dela foi crescendo até ficar igual a outra. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu prego. É esse Jesus que eu quero encontrar. É esse Jesus que está esperando eu e você, mas se nós formos as virgens sensatas que a palavra de Deus fala. Jesus está esperando uma noiva vestida de branco, ataviada, linda, maravilhosa, não uma noiva manchada, cheia de problemas. Uma noiva que não sabe esperar, uma noiva que se corrompe, uma noiva que se prostitui. Quantas vezes Deus chamou Israel de prostituta porque andava se entregando aos deleites com outros deuses? E hoje tem muita gente que diz, irmão, mas eu não sou idólatra, porque eu não adoro nenhuma imagem, mas adoro a TV, adoro a cama, adoro o trabalho, adoro a família mais do que Deus, adoro tudo menos Deus. E se for para faltar um dia de trabalho para fazer o evangelismo, não faz. Glória a Deus. Porque o emprego, se eu perder meu emprego, vai ser de mim. Eu com a minha esposa cheguei amanhã até para disciplina, para nós fazer obra missionária. E o pastor já era bem corrompidão. Eu, com toda a autoridade que Deus me deu de um pastor, agora eu vi que o cão é contigo mesmo. Eu disse, irmão, vá, eu não vou te dar carta de recomendação nem de mudança, digo, pastor. Se for para carregar a carta desse ministério, para estragar o que Deus deu para mim, eu prefiro ir sem. Porque se o meu Deus não me apresentar onde eu for, não é carta de ninguém que vai me apresentar. Opa, aleluia. Eu tenho uma credencial que pertence ao Ministério das Assembleias de Deus, mas a unção que eu tenho pertence a Deus. Eu já fui ungido evangelista, mas ninguém me levou para a convenção, não me deram um número. Cheguei em Toledo, voltei a ser presbítero. E todo mundo esperando o alemão ficar bravo, eu digo, não. Eu digo, o que é isso? Não é a credencial que vai me levar para o céu. Não é a credencial que vai fazer a obra por mim, é eu que vou fazer para Deus. Agora, um som que Deus colocou sobre a minha cabeça, isso ninguém pode. Aquilo que Deus fez contigo, igreja, ninguém pode tomar de você. Jesus diz em Apocalipse, tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens. Mas o que tu está aguardando, igreja, hoje, nesse dia? Esperança, fé, amor, cuidado, renúncia, entrega. Jesus renunciou a estar com o Pai lá nas regiões celestiais para vir a essa terra. Ele renunciou a ser tratado
pago todos os dias para viver da obra. Aleluia. Ele renunciou a estar todos os dias ouvindo os anjos dizendo: santo, santo, santo és tu, Senhor, para estar aqui ouvindo os povos reclamar dele. Ele renunciou a estar com o pai dele para estar aqui nesta terra, onde ele andava, a maioria das pessoas estava com pedras nas mãos, outros com lanças e espadas para prendê-lo e matá-lo. E quem hoje renuncia a isso pela obra de Jesus? Aí vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas que Senhor? Igreja de Deus, hoje eu vejo o quão Jesus está olhando a sua igreja. Esses dias eu fiz uma pergunta: Senhor, como tu ainda vês a tua igreja hoje? E ele me levou a um sonho, a um campo dourado que nem ouro. Todo encaixe. Digo: Senhor, é a tua igreja? Ele disse: não, esse aí é o joio, meu filho. Mas eu vou te mostrar como eu vejo a minha igreja. E ele pegou as suas mãos. Ali estava o trigo. Ele disse: ainda é a minha igreja. E eu vejo a minha igreja. Muitos não entendem o que eu tenho, mas na minha colheita eu que vou arrancar o joio e eu que vou levar o meu trigo, diz o Senhor nesta noite. É Jesus que vai fazer a última colheita. Aí muitos vão dizer: não volta, pregação dura vai ser a primeira pregação depois do arrebatamento da igreja. Aí aqueles que viveram para lá e para cá vão vir na igreja. Irmão, será que estava certa a história do Discovery, aquele negócio dos alienígenas no passado? Eles voltaram e levaram nossos irmãos? Satanás está preparando tudo para o arrebatamento da igreja para enganar o mundo. E tem gente que vai cair no laço. Tem gente que vai olhar para o lado assim: meu Deus, mas eu fiz tantas coisas, por que eu fiquei? Jesus, quando interpelou os fariseus, ele disse: vocês diziam da hortelã e das ervas, mas a justiça do meu Pai vocês não observam. Porque é fácil dizimar e dizer que o irmão não vale nada. É fácil dizimar e dizer que é o pão. É fácil dizimar e não ir para a igreja. É fácil dizimar e não ter comunhão com ninguém. É fácil dizimar e continuar com a mesma vida que está. Ainda tem ministério por aí que ainda fala na televisão: eu recebo ajuda do centro espírita. Mas por que não vai lá e conversa com o pessoal do centro espírita para se converter? É fácil tomar o dinheiro, mas também não ir? Ah, mas Deus usa quem Ele quer, usa. Mas nós temos que ir em direção a essas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Satanás tem que obedecer a Deus na íntegra de tudo que Ele manda, mas nós temos que ir de encontro à obra do Senhor Jesus. Será que vai valer a pena chegar no final, na nossa morte, chegar no céu de Jesus, olhar assim: afasta-te de mim? Senhor, mas eu expulsei demônios, não te conheço. Eu louvei o teu nome, não te conheço. Vai ter valido a pena? E tem gente que não sabe viver com a exaltação de Deus. Gente que grava um CD, já não quer mais levar o CD na mesa de som, vem para frente com o CD na mão, sem o obreiro, tem que pegar e levar lá. Anda brilhando mais que o sol. Cheio de brinco, pulseiras, correntes. Mede 1,50 m, mas com o salto vai até 1,80 m. É, Deus, aleluia. Será que vai ter valido a pena? Aí chega no púlpito, a primeira coisa: meu CD está ali na porta, meu DVD. Vai ter alguém vendendo lá, eu não vou. Fazendo do irmão de serviçal. O maior compromisso da igreja é servir. Servir ao próximo, servir ao pastor, servir ao ministério, servir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas irmão, eu não vou com a cara de tal pessoa de como é que quer entrar no reino do céu. A palavra de Deus diz que como que
tu diz que amas a mim, que sou teu Deus, e não amas a teu irmão que tu vês. Quanta gente por aí diz que ama a Deus, mas não ama o irmão que está do lado. Não ama o vizinho, porque o vizinho perturba. Não ama o parente, não ama o pai e a mãe. Ah, porque eu nasci nesse mundo, meu pai e minha mãe pobre, miserável, eu fiquei pobre e miserável até hoje, é porque quer. Eu não pedi para nascer, quem é que pediu? Salmo número 139 fala muito bem quem que pediu para nós, quem que escolheu o nosso nascimento. A palavra de Deus diz o quê? De um modo tão terrível, mas tão maravilhoso. Tu vias ainda o meu corpo informe, quando ainda não havia carne sobre os meus ossos, Senhor, tu já me contemplaste. E todos os dias da minha vida que ainda não existiam estavam escritos no teu livro. Então, igreja, quem escolheu para mim você nascer foi Deus. Ninguém mais que Deus. Há que o desejo do pai e a mãe ter um filho, sim, mas quem escolheu para o Valdo estar aqui, quem escolheu para você estar aqui foi Deus. Glória a Deus. Olha a Ginete para falar que precisa de umidade e calor, cromossomo XY, tudo balela, porque é Deus. É verdade, Pai. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te deu um nome, Deus te dá o ar todo dia, Deus te alimenta todo dia para que você glorifique e exalte o santo nome de Deus. Glória a Deus. Amém, Pai. Para que Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tem gente que já quer se exaltar no seu tempo. Tem gente que eu conheço, quando Deus fala, você vai ter um CD. Aí, quando eu gravar meu CD, eu vou cobrar 15 mil para cantar na igreja, vou pedir hotel, passagem aérea. Quando Deus me levar para pregar, então, igreja, não se exalte no seu tempo. Tem gente que quando é chamado, uma cidade pequena já fica louco para ir para uma cidade grande. Aí se eu gravar aqui, quem é que vai me ver, né, pastor? Aí é chamado numa igreja que tem. Eu já vi igreja, cantor, pregador chegar na porta da igreja fazendo caretão, porque a igreja é pequena, os bancos tudo assim pregado na mão dele, o púlpito manufaturado, mas quem estava ali eles não percebem que é presença. Glória a Deus. Amém, Pai. O que eu vou ganhar aqui nessa igrejinha? Jesus não tem igrejinha, ele tem uma igreja, Aleluia. a qual ele fundou sobre uma monta, por isso que foi a sua morte na cruz do Calvário. Glória a Amém, Deus. Pai. E ele disse: Pedro, tu és Pedro, que significa pedra, mas sobre esta pedra, e muita gente se engana que é Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia. Porta que Jesus abre, ninguém fecha, e porta que Jesus fecha, ninguém abre. Glória Glória a Deus. Por causa daquele compromisso e do amor que ele tem pelas nossas vidas, pelo compromisso e amor que ele tem pela sua igreja, pelo compromisso e amor de mostrar que Deus Pai é perfeito. Tantos milagres Jesus fez nessa terra, e a Bíblia diz que nem todos foram escritos, porque era certo que não haveriam livros suficientes para tantos. Mas esses que têm escrito, muitos passam, olham e não percebem a dimensão do poder de Deus. Olha, o pastor aqui abriu outra campanha da prosperidade, mas se você entrar aquela porta sem fé, não vai acontecer nada. Se você começar essa campanha sem fé, não vai acontecer nada. Tem gente que quando está enferma, vem para frente pedir oração, mas não acredita que Deus pode curar. É culpa dos obreiros. A culpa do pastor, chega em casa, meu Deus, o pastor está na carne, já faz um mês que ora por mim e nada muda. Sem fé é impossível. Tem gente que ora assim a Deus quando está num problema. Senhor, se tu podes, já para. Deus pode todas as coisas. Amém, Pai. Tem gente que não acredita. Tem gente que quando Deus cura, nem sabe se foi Deus que curou. Que está com uma dor de cabeça tremenda, hora, levanta, vai na gaveta, pega 2 aspirinas, toma, daqui a pouco a dor de cabeça passa. Será que foi Deus ou foi aspirina? Que fé é essa?
devemos estar com as 5 virgens prudentes, cheias do azeite de Deus, com a nossa lâmpada acesa. E para a nossa lâmpada estar acesa, nós temos que fazer o autoexame todos os dias, tirar todas as sujeirinhas. Porque nas lâmpadas que haviam no tabernáculo, todo mundo vê uma aqui em cima da mesa, não era não, tinha 2 metros de altura. E todos os dias o sacerdote tinha que ir lá raspar a cinza, para que aquela chama não se apagasse. E lá dentro ia óleo, azeite puro, para que aquela chama fosse limpa. Deus quer te dar um óleo puro para que a chama na tua vida fique acesa, para que o Espírito Santo fique com você e aquilo que Deus tem para a sua vida se concretize, para que as bênçãos que Ele tem preparado para ti antes do teu nascimento você adquira, para aquela pedra de salvação que Jesus fala, Ele tem que colocar, mas Ele precisa que você queira. Aleluia. É preciso que nós queiramos. Nós precisamos desejar, almejar e buscar. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é adquirido com força, com violência. Não é com aquela preguiça, não é com aquele esperar, não é com aquele talvez, mas naquele sim, naquele eu quero, porque eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Eu preciso, Aleluia. eu te reconheço, meu Jesus. Você coloca em pé, igreja. Você quer uma oração? Vem até aqui na frente. Porque as bênçãos de Deus são que nem esse cara de Jacó. Como eu já falei, o anjo está aqui na frente. Ele quer te dar a tua bênção, mas você tem que mostrar a fé. Jesus não vai mandar o anjo depois na tua casa, não vai mandar amanhã no teu emprego, não vai mandar na tua escola. Ele está aqui hoje para te abençoar. Você tem medo? Irmão, toda vez que vai na frente é que eu estou com um problema. Eu, quando vou num culto que é chamado à frente, eu vou à frente, porque não tem coisa melhor que receber oração. Todos nós somos carentes de oração. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos orar, porque orar é falar com o Pai. Orar é compromisso com o Pai. É dizer, Senhor, eu quero ter aquela comunhão que foi rompida antes no jardim do Éden, eu quero ter contigo. Aquela comunhão que Jesus, na sua morte na cruz do Calvário, aquele véu se rasgou de cima e embaixo para que hoje eu possa adentrar na tua presença, ó meu Pai. E dizer que tu és maravilhoso, Senhor. Vem aqui na frente, não tem vergonhas. O reino dos céus é feito de corajosos, daqueles que todo dia vão para frente e dizem, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Usa-me nesse dia, Senhor. Livra-me, Senhor, dos laços desse dia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque mais um dia eu levantei com saúde, Pai, e tenho um pão para comer, meu Pai. Não mais na hora do almoço, Pai, eu vou ter o que almoçar, eu tenho que vestir, eu tenho que morar. Agradeço a Deus. Demonstra a tua gratidão e diga, Pai, tu és autossuficiente, para mim eu não preciso de mais nada além de ti. Assim como tu fostes com teu filho e com aqueles da Bíblia Sagrada, tu és comigo também, eu creio. Senhor, cadê o povo abraçando? Demonstrando fé, Senhor, teu expectativa, toda a direção, mas a Senhor, esteja em campanha, Pai. Almas, Pai, que precisam de uma resposta tua, Senhor, nós não sabemos, mas tu sabes todas as coisas. Ministra nessa noite a cada coração, meu Pai, aquilo que deseja, Pai, saúde e paz, salvação do ente querido